Vamos a mais um estudo, né, em graça do Ministério MGA Manaus. Glória a Deus. Bíblia, papel e caneta, né, para que nós possamos aí anotar, estudar a palavra do Senhor juntos, orar para que possamos, para que as ovelhas recebam o perfeito entendimento. Já declaro, Senhor, que a tua palavra não voltará vazia, mas que será revelado. Já declaro o perfeito entendimento na vida de todas as ovelhas que estão recebendo a graça e o apostolado essa noite, as que estão via Facebook, online, e as que estarão depois no canal. Isso para a tua glória, segundo a tua vontade. Revela a tua palavra em nome de Jesus, e esse o ressuscitado, para a tua glória. Amém. Glória a Deus. Nós iremos estudar hoje, amados, um pequeno estudo. Eu dividi aqui, hoje é a primeira parte, para não ficar extenso, né? É um estudo muito bom, em graça. O tema é graça, um outro nível de fé, um outro nível de entendimento. E hoje vai ser a parte 1, para que não fique muito extenso o estudo. Glória a Deus. Então, se em graça é um outro nível de fé, um outro nível de entendimento, quer dizer que antes não tinha esse nível de fé, que antes não tinha esse nível de entendimento. Por que, amados? Porque viver em graça é viver em novidade de vida. Glória a Deus. Ele é um ministério mais excelente. Nós vamos ler Hebreus, o capítulo é o 8, o versículo é o 6. Vamos para a carta do apóstolo Paulo. Hebreus 8 e o versículo 6. Hebreus 8, o versículo 6. Agora é na graça, né, amados? Agora nessa nova aliança. Porém, Jesus alcançou o ministério superior ao deles. Porque aqui ele estava falando, o apóstolo Paulo estava falando do sacerdócio de Jesus. E o ministério deles é o ministério dos sacerdotes homens. Isso na lei antes de Jesus. Por isso, agora, porém, Jesus alcançou o ministério superior ao deles, ou seja, ao dos sacerdotes, ou da lei, como também a aliança da qual ele é mediador. Então, amados, Jesus, ele é mediador e superior à aliança. Isso é superior à aliança antiga. Ou seja, se na graça nós temos um outro nível de fé, um outro nível de entendimento, é porque a graça ela é uma aliança superior à lei. É um nível mais excelente, que está firmada em promessas superiores. Firmada em promessas superiores quer dizer melhores promessas, amados. Ou seja, promessas melhores do que a anterior. A anterior era a lei de Moisés. Era antes de Jesus ter morrido e ressuscitado. Porque quando Jesus morreu e ressuscitou, nós agora estamos em graça em uma nova aliança. E vamos ler ainda Filipenses agora, o capítulo é o 3, o versículo é o 13 e o 14. Filipenses, o capítulo é o 3, o versículo é o 13 e o 14. Filipenses, próximo de Gálatas. Filipenses 3, o versículo é o 13 e o 14. Irmãos, não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa faço,
esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançam para as que estão diante de mim. O 14. Prossigo para o alto pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Então, se nós prosseguimos, amados, nós prosseguimos no entendimento. Ou seja, se antes você entendia e de uma forma você praticava as obras da lei, hoje você entende de uma outra forma, você tem um outro nível de entendimento, outro nível de fé. Por isso é que nós prosseguimos para o alvo. Ou seja, aqui no 14, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, em graça estamos o quê? Prosseguindo, não estamos descendo, amados, estamos crescendo, estamos prosseguindo em graça, ou seja, em um outro nível de fé, em um outro entendimento. Glória a Deus. Porque se vivermos de obras na graça, nós não estaremos vivendo em novidade de vida, não estaremos vivendo um outro nível de fé, né? Por isso é que na graça nós vivemos um outro nível de fé, que não é as obras. Vamos ver aqui em Gálatas, que fala sobre as duas coisas, que é Gálatas 3, o versículo é o 9 e o 10. Gálatas 3, o versículo é o 9 e o 10. Gálatas 3, 9 e 10. O 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Os que são da fé, amados, é os que receberam a revelação, os que vivem em novidade de dia, um outro nível de fé, um outro entendimento. Os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Ou seja, nós somos abençoados com o crente Abraão. Por quê? O que definiu do Abraão ser abençoado? Ele vivia da fé. Glória a Deus. E essa bênção, ela não é a bênção de Efésios 1:3, a qual nós somos abençoados. Abençoados somos no Espírito. Essa bênção de Abraão, de viver da fé, ela é uma bênção para o reino de Deus. Ou seja, você vai ter um outro nível de fé, um outro entendimento, e você não vai mais viver de obras, vai viver da fé. Logo, você é abençoado nas questões terrenas, no reino de Deus. Não é a espiritual. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Porque a bênção espiritual de Efésios 1 e 3, ela não depende de nós, mas pelo que Cristo fez. E no 10, todos aqueles que são das obras, ou seja, existem os que são da fé e existem os que são das obras. Os que são da fé são benditos com o crente Abraão. O 10, todos aqueles que são das obras, então existem os que são das obras, estão debaixo de maldição, pois está escrito que todo aquele que não permanecer em todas as coisas, estes estão escritos no livro da lei para as praticá-las. Então existe uma diferença dos que estão na graça, vivendo por fé, benditos com o crente Abraão, e existem os que estão nas obras. Esses que estão nas obras ainda estão vivendo em rudimentos. Mas o nosso tema, graça, um outro nível de fé. Então, em graça não se vive de obras, porque aqui existe duas maneiras, né, de crer aqui, ou pela fé ou por obras. Então existem dois tipos de crentes, né, dois tipos de cristãos, igrejas diferentes no modo de crer, no modo
de pensar. E nós, agora em graça, nós temos um outro entendimento. Porque se eu vivo por fé, o meu entendimento muda, porque aí eu já não vivo mais de práticas, de obras, né? Quando eu não tinha entendimento, para tudo tinha que se pagar preço, né? Para tudo eu tinha que jejuar, fazer uma campanha. Então eu tinha que pagar preço. Eu só entendia que para Deus realizar eu tinha que fazer alguma coisa concernente a pagar preço. Enquanto que hoje, em graça, nós somos como o crente Abraão. Ele creu e viveu por fé. Nós somos agora em graça, né, abençoados, né, em Cristo. E nós agora em graça, nós somos os que são benditos com o crente Abraão, que vive por fé. Glória a Deus. Então, amados, vamos ler agora Romanos 19, o versículo 30, porque o que é preciso que a igreja entenda é que em graça nós não simbolizamos mais. Por isso que não tem mais obras, porque nós não vivemos de simbologias. Porque o jejum, ele é uma simbologia. O sacrifício, ele é também uma simbologia. João 19:30. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Se está consumado, amados, nós não vivemos de simbologia, nós vivemos da imagem exata que é Cristo. Porque o jejum, ele era um simbolismo, né? A unção com óleo era um simbolismo do Espírito Santo. Ou seja, antes, né, que era um costume judaico também, ungiam as pessoas ou os utensílios para declarar que o Espírito Santo estivesse ali. Mas o Espírito Santo, ele manifestava, mas não habitava. Hoje, amados, o Espírito Santo está em nós, dentro de nós, e nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Vamos ainda aqui em Hebreus. Hebreus, o capítulo é o 10, o versículo é o 1. Hebreus 10 e 1. Hebreus já fica lá próximo de Tiago. Próximo de Tiago. Hebreus 10 e 1. A lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam ao culto. Então, a lei, ela era uma sombra futura, ou seja, tendo a sombra dos bens futuros. Então, ela anunciava o que viria a ser, né? Hoje já não simbolizamos mais. Hoje a imagem é exata, porque não se simboliza mais com óleo, porque o Espírito Santo já está em nós. Não se simboliza mais o batismo em águas, porque já estamos batizados em Cristo. Então, muda o outro nível de fé, ou seja, um outro entendimento. Glória a Deus. Então, amados, na graça não é mais as sombras, né, os bens futuros, mas a realidade que é Cristo. Vamos ler Colossenses, o capítulo é o 2, o versículo é o 17. Colossenses 2 e 17. Nós estamos nas cartas do apóstolo Paulo. Colossenses, próximo de Filipenses, de Efésios, o 2 e o 17.
essas são as sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Então, a lei, ela era uma sombra do futuro, ainda iria acontecer. Mas quando Jesus disse que está consumado, então deixou de ser sombras para ser a imagem exata. E aqui na parte B, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Por isso que nós, agora na graça, nós temos um outro nível de fé, um outro entendimento, porque não precisamos simbolizar. A imagem exata é Cristo, é Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, quando nós temos esse entendimento, nós entramos no outro nível de fé, um outro nível de entendimento. Em graça, amados, nós vivemos a verdade, porque na lei existe a mentira que escraviza e na graça a verdade que liberta. Então são duas coisas diferentes. Na lei a mentira escraviza e na graça a verdade ela liberta. João 1:17. Vamos ver quem é essa verdade que liberta. João 1:17. Glória a Deus. João 1:17. João 1:17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então é essa verdade, amados, que liberta na graça da mentira, ou seja, do engano, né? De que você precisa ter que simbolizar e você precisa viver de sombras. Na graça não precisa simbologias, não precisa de sombras. Nós só devemos crer na obra consumada. Por isso, na graça, a verdade ela liberta. Então, aqui o apóstolo Paulo diz aqui na parte B, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, vejam que a graça vieram por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade. Então, é essa verdade que liberta, amados. Ela liberta do engano, liberta da mentira. A mentira de que você precisa simbolizar, que você precisa viver ainda de imagem, né? Mas nós vivemos por fé, em graça. Vamos ver o que Jesus falou sobre na graça, a verdade nos liberta. João 8:32. Ainda aqui em João, mas é o 8:32. João 8:32. Então conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Então o próprio João tinha falado que a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E aqui ele fala, então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, conhecer o quê? O que Jesus é? A graça e a verdade veio por Jesus. E aqui conhecereis a verdade. E a verdade é Jesus e Jesus Cristo. E ela vos libertará. Por isso, amados, é que em graça nós temos um outro nível de entendimento. Nós temos um outro nível de fé. Não é que agora em graça eu tenho mais fé.
não é uma porção de fé que aumenta, é um nível de entendimento. Ou seja, agora eu preciso crer, eu não preciso fazer. Porque antes, até mesmo quando era para mim ofertar, semear no reino de Deus, eu tinha que fazer propósito, fazer sacrifícios. Então, vejo que quando eu creio que eu só preciso semear com uma atitude de fé, eu recebo uma libertação na minha mente, né? Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então essa verdade te liberta, mas liberta do engano, da mentira, porque eu já vi vários ministérios que ficam te colocando até valores para você ofertar, né? Quem vai dar uma quantidade de pessoas para uma quantidade de valor, e não é assim, amados. Quando nós conhecemos a verdade ela liberta. E é aquilo que propôs o teu coração, amados, é o que nós ofertamos, é o que nós entregamos para o Senhor. Glória a Deus. Então vamos ler Romanos 7:6. Romanos 7:6. Agora, porém, estamos livres da lei. Presos da lei, presos no engano, nós estamos o quê? Livres, amado. Livres da lei, livres da mentira, livres do engano. Pois morremos para aquilo que antes nos prendia. Prendia ou não prendia a lei, o engano, a mentira? Prendia, amados. Porque você vivia preso, você se sentia um devedor, a fim de servirmos em novidade de espírito, não na velhice da letra. Então, nós agora não servimos mais a Deus na velhice da letra. A velhice da letra é a velha aliança. Letra é Moisés. E a velha aliança é a antiga aliança, amados. Então nós vivemos agora em novidade de vida, para viver para o Cristo, o ressuscitado. Glória a Deus. Então, a verdadeira graça, amados, ela não se baseia também nos livros históricos. Ela não se baseia no Jesus segundo a carne, no Jesus de Nazaré. Ela se baseia em Cristo. Por que não se baseia, amados? Porque Jesus, ele foi o nosso substituto. Porque a pessoa pode dizer, mas Jesus se batizou, Jesus jejuou, Jesus subiu nos montes. Tudo era obras da lei e ele precisou cumprir. Então, ele foi o nosso substituto, porque o homem não poderia cumprir a lei e ela foi cumprida por Jesus. Então, não queira fazer Jesus de exemplo, mas de seu substituto. O que ele fez, você não precisa fazer. Esse é o entendimento em graça. Esse é o nível em fé, o novo nível em fé, a qual nós temos. Ou seja, um outro nível de fé, um outro entendimento em graça. Glória a Deus. Vamos ler 1 Coríntios 1:23. Primeira Coríntios 1:23. Então agora, amados, nós devemos crer na obra consumada e não querer seguir o Jesus de Nazaré judeu na carne, que foi o nosso substituto. Nós agora na graça é Cristo. Ou seja, 1 Coríntios 1:23, não, mas nós pregamos a Cristo
crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então nós pregamos a quem? O Cristo, o ressuscitado. Por que Cristo ressuscitado, amados? Porque a obra foi completa, a obra foi consumada. Hoje nós não pregamos o Evangelho, amados, não é pregar o que você tem que fazer. O Evangelho é pregar o que Cristo fez e que você precisa crer. É diferente do sistema religioso, que prega o que você precisa fazer para você ser salvo, o que você precisa fazer para você ser abençoado, o que você precisa fazer. O Evangelho a qual nós pregamos, que é Cristo, que é o que o Paulo pregou, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo. Por que é escândalo? Porque é escandaloso. Uma vez eu evangelizei uma moça, convidei para vir ao ministério, e ela disse, mas não tem campanha, mas não tem jejum, mas não tem vigília. E começou a me indagar, ela queria pagar preço. Então, amados, o Evangelho não é para você fazer. Pregar o Evangelho é pregar Cristo, o que Cristo já fez. E você só tem que crer na obra consumada. Esse é o Evangelho que nós cremos, esse é o Evangelho que nós pregamos, o qual Paulo disse, pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Por que loucura? Porque uma vez evangelizamos uma pessoa, aí ela disse, meu tio morreu muito doente, ele foi uma pessoa que estuprou uma outra pessoa, ele foi muito mal, ele pegou o preço dele, né? Aí uma outra pessoa disse assim, mas se ele for ovelha, ele é salvo. Foi só a carne que fez isso. Então a pessoa ficou escandalizada, ela não aceitou. É como o apóstolo Paulo diz aqui, loucura para os gregos. Então pregar Cristo crucificado é uma loucura, ou seja, loucura para quem vive na lei. Por isso que os que estão na lei não nos entendem, amados, porque vai de encontro o que lhes é ensinado, porque estão lhe ensinando doutrinas, um evangelho para fazer, e a graça nós ensinamos, pregamos o Cristo ressuscitado, e ele já fez, nós não precisamos fazer. E aí a pessoa disse assim, mas é só isso, só ser ovelha, só ter nascido ovelha já é salvo, é no espírito, aí pode fazer isso, isso, isso. Aí disse, não, pode, mas se ele quiser, ele vai pagar na carne, porque o ladrão na cruz, ele foi salvo no espírito, a carne, ela foi punida com a morte. Então tudo que o homem semear, o homem também colherá, né? Não é porque eu sou salva pela graça que agora eu vou me tornar uma assassina. Existem as leis aí para prender, né? O ladrão, o assaltante, o homicida. Existem as leis, amados. Assim como existem também as leis de trânsito, as infrações. Então, as leis, elas são humanas, terrenas, para punir. E quem foi punido? O ladrão foi punido na carne. O espírito foi punido? Não. O que Jesus disse? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então foi escândalo. E essa pessoa se ajoelhou, levantou as mãos para o céu e disse, ah, meu Deus, se fosse verdade isso, seria tão bom. Mas é verdade, é tão bom. É maravilhoso conhecer a graça, né? E isso foi só, eu só estou dando uma pincelada numa situação, né? Nós passamos, né, por várias outras, né? Então é assim, é loucura, como ele diz aqui, escândalo para os judeus, ou seja, escândalo para quem está na lei, loucura para os gregos. É um escândalo e uma loucura pregar
esse Cristo ressuscitado, mas nós continuamos pregando ao Cristo ressuscitado. Vamos já finalizar. 2 Coríntios 2:17. 2 Coríntios 2:17. Segunda Coríntios 2:17, Paulo estava falando dele e dos irmãos. Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Então quer dizer que existem falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como se Deus, na presença de Deus. Então, existem os falsificadores, amados. E os falsificadores são os que pregam que você precisa viver de obras, pregam que você precisa viver da lei. Mas, aqui o apóstolo Paulo diz, antes, na parte B, falamos de Cristo com sinceridade, como se Deus, na presença de Deus. Então, continuamos pregando a graça, continuamos pregando a Cristo. A ovelha escolhida e predestinada, amados, ela vai crer, ela vai receber a revelação. Ela não vai achar que é um escândalo, ela não vai achar que é loucura, como o apóstolo Paulo disse. Ela vai receber, e ela vai receber paz, alegria e gozo, como nós agora em graça temos essa paz, temos essa alegria, temos esse gozo. Glória a Deus. E vamos finalizar com 2 Timóteo 2:1. 2 Timóteo 2:1. Próximo de Tessalonicense. Próximo de Tito. 2 Timóteo 2:1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então, qual é a palavra de Paulo, né? A palavra de Deus para nós. Fortifica-te na graça. Não é fortifica nas obras, não é fortifica-te na lei, é fortifica-te na graça, é no que Cristo já fez. Ou seja, te alimenta do que Cristo já fez. E creia, e crendo você recebe paz, alegria e gozo do Espírito Santo. Isso é fortificar na graça. É você crer, é você receber a revelação, é você se manter, ou seja, está fortalecido, porque aqui ele diz, fortifica-te na graça, ou seja, fortifica-te naquilo que Cristo já fez. Não ouça mais, não dê mais atenção na lei, nas simbologias, que não é imagem exata, mas que são os falsificadores da palavra de Deus, a qual nós vimos que existia, né, nesse tempo, e hoje ainda existe, amados. Mas glória a Deus que nós estamos em graça, estamos nos fortificando na graça de Cristo. Glória a Deus. Essa é a graça e esse é o apostolado. Aplauda ao Senhor Jesus pela sua palavra.